Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui, sou banker na Critera Partners e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é o pulmão de crescimento do mercado imobiliário. Eu estou falando do financiamento de construção. Essa ferramenta é uma ferramenta que é utilizada pelas principais construtoras do mercado, então todas as grandes construtoras utilizam, que é você construir com recursos de terceiros. A ideia aqui, o bate-papo vai ser um pouco mais técnico, mas o objetivo é que a gente consiga transmitir isso de uma forma didática para elencar os principais benefícios, mostrar que realmente uma dívida bem estruturada, ela alavanca o seu negócio, ela traz muitos benefícios para a sua construtora. E para esse bate-papo eu convidei aqui o Lute Fala, que é o nosso head da Critera Solutions na nossa área de DCM. Lute, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Muito obrigado pelo convite aqui de estar participando com vocês. Imagina, acho que vai ser um bate-papo ótimo aí. E aí, Lute, acho que legal contar um pouquinho pro pessoal, explicar quem é o Lute Fala, sua carreira, e também explicar um pouco o que é a área de DCM, que eu acho que pouca gente sabe o que significa essa sigla, né? O que faz na Critera Solutions. Legal. Eu sempre trabalhei no mercado de capitais, Rafa. Já fiz estruturação de dívida para FDIC, já fiz operação imobiliária, já fiz operação de agronegócio, sempre focado para o mercado de fundos de investimento e também para o mercado de bancos. Tenho alguma experiência já no setor com essas operações estruturadas. Sou sócio aqui no nosso banco de investimento. E a área de DCM que você comentou nada mais é do que a área de operações estruturadas que a gente via principalmente o mercado de capitais, né, como o investidor ali dessas operações. Para ficar claro, né, a área de DCM nada mais é que uma área de você estruturar uma dívida, né, só que através do mercado de capitais e não através dos bancos convencionais. Perfeito, Rafa. Então a gente não só estrutura, como também a gente distribui para o melhor parceiro financeiro que a gente acredita que tem melhor combinação com o cliente que está buscando a operação. Bom, eu fiz até um roteirinho aqui para a gente debater alguns pontos aqui, para a gente realmente, para o público que está assistindo, entender aí os principais benefícios de utilizar o recurso de terceiros na construção, né? Primeiro eu queria entender um pouco como é que é essa questão da otimização de alocação de capital da estrutura, né? Porque quando você traz o recurso de terceiro, você consegue melhorar otimizar esse capital, né? Você não fica restrito ao seu capital, você consegue ter mais de um empreendimento rodando. Vamos tentar explicar um pouco mais para o pessoal, assim, um pouco mais desses benefícios. Claro. Não, tá bom, Rafa. Acho que a gente tem que começar pelo problema, né? Qual que é o grande problema do ciclo financeiro de um incorporador, né? Ou até de um loteador? Muitas vezes esse empreendedor, ele vai fazer um projeto, ele tem que alocar recurso na frente para comprar o terreno. Depois de alocar o dinheiro na frente para comprar o terreno, ele tem que financiar a sua obra e ele só vai receber depois dessa obra entregue, né, para o cliente. Vai ter um fluxo de caixa muito pequeno durante a construção da sua obra e vai receber de fato o grosso do dinheiro só na finalização, né? Então, esse ciclo, né, durante a obra para o empreendedor, ele é muito danoso, né? Você precisa de um desembolso de caixa muito grande. E hoje, no mercado de capitais, a gente consegue, né, algumas soluções para resolver esse desencaixe de caixa desse empreendedor. Então, com uma dívida ou com uma dívida estruturada, você consegue recurso para a sua obra e pagar essa operação junto com o seu fluxo de caixa quando ela for entregue, né? No caso das incorporações, esse recurso tende a ser normalmente 24, 36 meses, que é o período da obra. E no caso dos loteamentos, a gente chega a ver operações de 10, 12, 15 anos, que normalmente é o prazo de recebimento dessa carteira desse loteador. Então, Entendi. a gente consegue fazer uma operação bem adequada ao fluxo de caixa desse cliente. Respondendo a sua outra pergunta, né, então, como que funciona, né, a otimização do recurso próprio do incorporador com esse recurso de terceiro? Então, muitas vezes, o incorporador ele não tem capital para fazer muitas obras ao mesmo tempo. A gente vê que o pequeno e médio empreendedor ele faz uma obra de cada vez, muito pelo fato de que ele não tem recurso para alavancar o seu negócio. Então existem algumas soluções, não só no mercado financeiro, mas no mercado bancário também, onde você consegue alavancar, né, a sua estrutura de capital
com bancos, com fundos, onde você precisa de pouco capital próprio empregado em um projeto e, dessa forma, né, conseguir uma rentabilidade muito melhor sobre o seu capital investido, né? O seu retorno sobre o capital, sobre o equity que você coloca dentro de um empreendimento se potencializa porque você usa a alavancagem de recursos de terceiros que cobram uma taxa de juros muito menor do que é o retorno pelo seu projeto dentro de uma operação imobiliária. Perfeito, perfeito. Ficou super claro. E realmente, né, o período da construção é o grande gargalo ali do projeto de construção, né? A gente já teve a oportunidade de fazer algumas operações aí, né? E todo construtor ali, ele tá torcendo ali para chegar a hora do repasse, né? Então, realmente, esse período da construção é o maior gargalo, que é onde ele precisa ali ter o recurso para conseguir financiar a obra dele, garantir que aquela obra não vai parar e continuar o fluxo de construção. Legal. Legal. E sobre, falando um pouco mais aí também, como é que é a flexibilização para você captar esse recurso? Em que sentido que eu quero dizer, né? Você consegue adequar essa estrutura de capital de acordo com o seu cronograma de obras, né, para ter o recebimento da maneira que você precisa receber, ou a consultora precisa, por exemplo, receber tudo de uma vez e já alocar esse capital? Como é que funciona um pouco isso? Claro, né? As operações no mercado de capitais, né, que é uma grande, já adiantando um pouco o nosso papo, mas que é uma grande diferenciação dos bancos, é que você consegue ter muita flexibilidade, né, na tomada do recurso, não só na tomada do recurso, mas também para o pagamento do recurso de acordo com o fluxo de caixa do seu projeto, né? Como as operações imobiliárias elas são projetos, né? Você vai construir o prédio, é um projeto, você vai construir um loteamento, é um projeto, você vai construir um empreendimento comercial, também é outro projeto. Cada um desses que eu citei tem o seu fluxo de caixa específico, tem a sua forma de recebimento, tem a forma da venda que você faz para o seu cliente final, tem a sua curva de vendas. Então, o interessante dessas operações via mercado de capitais é que elas são totalmente flexíveis. Um gestor, né, um fundo de investimento, um estruturador como nós, consegue moldar essa operação para que essa estrutura de capital seja completamente flexível ao fluxo de caixa do próprio projeto. E assim você ter uma otimização de resultado quando o empreendedor ele entra para esse mercado um pouco mais sofisticado. Poxa, bacana demais. E isso aí, como você tem essa otimização de fluxo, você com certeza tem uma elevação da TIR do projeto, né? Quando você usa essa estrutura de capital. Porque você vai melhorar o seu fluxo de entrada ali no projeto. Inclusive, eu sei que tem estruturas que você consegue, inclusive, jogar, por exemplo, para pagar um fluxo de parcelas menor durante a obra, por exemplo, focando só parcela de juros, e depois fazer o repasse do principal, por exemplo, no momento do repasse, quando você tem o habite do projeto, por exemplo. Sim, é possível, né? Essa operação, inclusive, é a mais comum, né? Muitas vezes a gente vai pagando juros durante a fase de obra e no momento do repasse você, de fato, amortiza a operação, que é quando o incorporador ele recebe o grosso, né, do projeto. Também a forma de pagamento nesse repasse também é flexível, né? Muitas vezes tem regiões que a gente tem um repasse mais rápido, antes até de terminar a obra, então esse empreendedor já consegue amortizar mais rápido a sua operação. Em outras regiões esse repasse demora mais, às vezes 3, 6 meses para acontecer. O fundo também consegue entender como funciona esse repasse na prática e montar uma operação estruturada para amortizar de acordo com o fluxo de caixa daquele projeto, daquela região específica. E como você comentou, isso melhora bastante, né, a TIR da participação do capital alocado do empreendedor dentro do projeto. Perfeito, perfeito. Pô, legal, acho que ficou bem claro aí os principais benefícios dessa modalidade de construção, né, construção financiada. Acho que agora a gente pode entrar um pouquinho, entender um pouco os produtos dentro do mercado de capitais, né? Como é que está esse mercado hoje? Acho que é legal passar um pouco para o pessoal aí, para eles entenderem como o mercado cresceu nos últimos anos, né? Que sempre foi um mercado muito focado nos bancos, hoje está muito forte no mercado de capitais. E quais são as principais estruturas que a gente tem de produto, de soluções
que o incorporador e o consultor têm disponível para utilizar. Perfeito. Não, você tem toda a razão, Rafa. A gente vê o mercado imobiliário crescendo bastante dentro do mercado de capitais. Então é um mercado que vem se desenvolvendo muito. A gente vê os números de FIIs só crescendo ano após ano. Cada vez mais a gente vê mais gestores e especialistas no tema. Isso é muito bom para o mercado, porque são diferentes cabeças, diferentes tipos de operação que são oferecidas para esse empreendedor. E muitas vezes o nosso trabalho, né, é encontrar a melhor solução para aquele projeto. Então isso possibilita que aumente nosso leque de oportunidades que a gente ofereça para o empreendedor. Então a gente vê um mercado de FIIs com centenas, né, quase milhares de fundos de investimento imobiliários, e muitos deles focados no financiamento de fato de projetos de financiamento à produção mesmo dos projetos imobiliários. Então a gente vê uma gama de soluções muito grandes e muito crescente ao longo desse tempo. E o mercado bancário continua, né, muito forte, ainda é o mercado que mais financia projetos imobiliários no Brasil, principalmente concentrado na Caixa Econômica, mas a gente vê uma dinâmica que é um pouco perigosa, né? No sistema bancário, a gente tem as taxas subsidiadas, né, que é o sistema SFH, que destina recursos da poupança para, de fato, financiamento imobiliário, muitas vezes da pessoa física ou da incorporação em si, mas esse recurso ele vem diminuindo, o estoque desse produto vem diminuindo ano após ano, e a gente já vê até alguns bancos oferecendo os produtos de mercados também para esses incorporadores, porque a poupança vem diminuindo e quanto mais diminui a poupança, a gente vai ver uma diminuição do estoque de crédito que esses bancos podem oferecer para o incorporador. E nessa linha a gente vê um crescimento muito grande do mercado de capitais suprindo essa defasagem, né? Não na velocidade que deveria ser, porque poderia ser muito maior, mas a gente já vê um crescimento exponencial que ajuda, né, o incorporador no final do dia a ter mais opções de investimento. E dos principais produtos que a gente vê no mercado, acho que o CRI é uma das principais soluções, né, que as incorporadoras e consultoras têm buscado de financiamento no mercado de capitais, né? A gente pode falar um pouco dos instrumentos, né, que eles são os mais variáveis. A gente tem as CCBs, CCBIs, no caso, né, o certificado de célula bancária imobiliário, que pode ser utilizado para esse financiamento. A gente tem os CRIs, o certificado de recebível imobiliário, que também pode ser usado para construção desse projeto, financiamento no mercado de capitais. No mercado de fundos e multifamily offices é o mais comum. Para ser investido, principalmente porque tem isenção para pessoa física e jurídica, né? Não tem IOF para projetos residenciais. Então, esses instrumentos eles podem ser os mais diversos, né? Existem diversos. Esses talvez são os mais comuns entre os mercados bancários e de fundos que a gente comentou aqui agora. Mas também a gente pode falar de equity, né? Tem alguns fundos que gostam de desenvolver junto com os incorporadores. Bastante, né? A gente tem visto bastante fundo imobiliário nessa linha de produto, né? Então, desenvolvimento dos produtos, a gente também vê não só no desenvolvimento, mas fundos de permuta. O que é isso? É o investidor financeiro comprando terreno e recebendo uma participação da compra dele do terreno, do empreendimento, quando o incorporador vai desenvolver, em apartamentos ou em percentual da receita. A gente vê isso bastante, né, dentro do mundo dos multifamily office, e cada vez mais isso está chegando para o médio incorporador, essas soluções estão chegando para o médio incorporador. Bacana. E, bom, vamos ver se a gente consegue então destrinchar um pouco como que funciona a estrutura dessas soluções, né? Porque acho que quando a gente fala aqui, o pessoal, muita gente não deve nem entender o que significa cada sigla, né? Então, acho que podemos começar pelo CRI, né? Porque o CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? Que aí envolve uma securitizadora, né? Acho legal depois até o pessoal colocar aqui um chartzinho mostrando como é que funciona a estrutura, que o Lute vai explicar agora. Não, claro, né? Então a securitizadora, ela é a responsável, né, nos documentos da operação, né, que regem aquela operação, nos contratos que regem aquela operação,
a securitizadora normalmente ela representa os investidores, né? Então, não necessariamente é apenas um investidor dentro de uma operação, podem ser vários investidores, né? E essa securitizadora ela é responsável por ser o agente legal ali, em que será o credor de fato ali daquela operação, ou representará os investidores dentro desse condomínio aqui de investimento nesse CRI. Bom, quem são os agentes, né, que participam dessa operação? A gente tem a securitizadora, que ela transforma esses contratos de compra e venda do incorporador, né, que é como o incorporador recebe, transforma isso num TVM, né, num ativo imobiliário, isso num CRI, que é o instrumento qual o fundo pode investir. Falei algumas palavras difíceis aqui, mas é mais para explicar que a securitizadora é quem transforma os recebíveis do incorporador num ativo pelo qual o investidor financeiro pode comprar e isso possibilita que o incorporador, empreendedor tenha dinheiro na conta, né? Então, a securitizadora é esse instrumento. E existem outros, né, que são mais familiares para quem é do ramo, como o medidor de obras, que confere se aquela obra está sendo executada, como o servicer, que é a estrutura pela qual o fundo ele consegue, de alguma forma, entender o que se passa dentro dos números financeiros daquele projeto. A gente tem o agente fiduciário, custodiantes, que são outros custos que muitas vezes não aparecem para o empreendedor, mas eles são responsáveis, são importantes durante a vida de uma operação estruturada. Legal. Então, basicamente, a consultora ela vai começar a ter as vendas dela, ela vai vender nos apartamentos, as casas, enfim, depende do projeto. E essas vendas futuras, né, a gente consegue securitizar isso. Então, a gente transforma esses recebíveis futuros, né, num recurso para a consultora a valor presente, né? Mais ou menos é isso, né? E a gente usa essa estrutura, ela pode ser investida, né, por investidores no mercado de capitais, e através disso a gente antecipa esses recebíveis futuros para a construtora financiar o projeto dela. Perfeito, Rafa. Então, bom, a gente vai entrar no termo do quem pode fazer um CRI, né? Então, quem pode fazer um CRI são as empresas que de fato têm as suas vendas em contratos de compra e venda imobiliário, em contratos de aluguéis imobiliários ou uma destinação imobiliária, né? Então, se você está investindo em obra, você é apto para fazer um CRI. Se você recebe um contrato de compra e venda ou um contrato de aluguel, você pode também fazer o CRI, né? Isso é o que a gente chama de lastro. Uhum. Então, muitas vezes, né, o que o credor, né, o investidor, o fundo está olhando para a operação? Ele enxerga se as vendas que você terá serão suficientes para pagar o dinheiro que você está tomando hoje. Da mesma forma como um contrato de aluguel. Se o aluguel que você vai receber daqui para o futuro é suficiente para pagar o recurso que você está tomando hoje. Então, é exatamente isso, né? Você olha os recebíveis no futuro e vê se eles são suficientes para pagar o recurso que você está tomando hoje. Interessante. E imagino também que, até por segurança, né, de quem está financiando isso, precisa ter alguns gatilhos no projeto para você conseguir realmente fazer essa operação, né? Claro que são os recebíveis, né? Não adianta, se você não tiver recebível, você não consegue fazer a operação, então tem que ter um mínimo de vendas ali no projeto e também algum mínimo de construção, né? Para você também ter a segurança que aquele projeto está acontecendo, né? A obra está andando já, para você também não ter um risco ali maior na operação. Legal, então entrando um pouco mais no específico das operações, a gente divide em dois grandes grupos, né? A gente tem as operações que são as consideradas pulverizadas. As operações pulverizadas é quando você tem uma carteira de recebíveis, você tem muitos clientes. Numa incorporação, por exemplo, você tem vários clientes comprando apartamentos, né? Então os fundos eles vão olhar esses recebíveis, vão entender para quem foi vendido, se teve uma análise de crédito na venda daqueles apartamentos, se de fato quem comprou esse apartamento vai ter capacidade de honrar, de ter um financiamento bancário
posteriormente para fazer nessa venda, né? Uhum. Ou um risco corporativo, né? Além do risco pulverizado, você pode ter um risco corporativo, que nada mais é quem é o devedor por trás, né? Quem que é a empresa desenvolvedora por trás. Quais projetos ela já fez, o balanço dela é sólido, ela teve lucro nos empreendimentos passados. Então, você faz uma combinação dos dois fatores, né? Não só a carteira de recebíveis, né? O projeto em si, como também o desenvolvedor. E para isso, né? Para você ter a certeza que esse projeto vai ter sucesso, ou não a certeza, mas para você ter a ideia, mais visibilidade, né? Que o projeto é viável, normalmente é necessário alguns gatilhos, né? Como, por exemplo, entender o quanto foi vendido do projeto, ou andar um pouco com a obra para o fundo financiar depois disso, ou para o banco. Isso é muito comum no setor, né? Tanto os bancos, tanto os fundos, eles pedem algum avanço de projeto para eles entrarem com financiamento. E aí a gente pode entrar um pouco até nas diferenças, né? No modelo tradicional de bancos e no modelo de mercado de capitais. Então, muitas vezes a gente vê que o mercado de capitais ele é bem mais flexível, né? Ele utiliza de fato o fluxo de caixa de cada projeto. Ele entende o seu projeto e tenta montar a operação para que se encaixe dentro do seu projeto. O banco é um pouco diferente. O banco, muitas vezes, ele tem um produto que é de prateleira. Funciona igual com todo mundo. Então, o seu projeto tem que se encaixar dentro dessa estrutura tradicional do banco. O mercado de capitais, por consequente, ele traz um pouco mais de sofisticação. Então, ele é mais detalhista no fluxo de caixa, ele é mais detalhista no seu custo financeiro, para conseguir ser cirúrgico onde você precisa do recurso para a obra, né? E muitas vezes otimizar seu custo de obra. Se eventualmente você consegue um desconto pagando à vista um fornecedor, por que não fazê-lo, né? O empreendedor ele tem, né, essa vantagem de poder ir diretamente no fornecedor e pagar à vista e garantir a entrega de um recurso que é primordial para a obra, e assim ele pagar mais barato no final do dia, né? Adiantar o aço, o elevador, que são alguns custos relevantes dentro de uma obra. Além disso, né, você comentou isso um pouco na sua pergunta, Rafa, peço desculpas por me estender aqui. Não, imagina, pô. Mas a gente vê que o mercado de capitais, muitas vezes, ele libera um financiamento maior do volume das obras do que o banco tradicional. Então, é muito comum dentro dessas operações que quando o fundo de investimento ele entra no projeto, ele entra para resolver a equação de funding. Então ele garante que dali para frente, quando ele entrou no projeto, aquele projeto será entregue, né? Tem recurso suficiente para terminar a obra. Com algumas exceções, mas geralmente esse é o modelo adotado. Você já disponibiliza todo o recurso para terminar a obra. Eventualmente, se aquele incorporador quebrar no meio do caminho, ou tiver algum problema de fluxo de caixa, de empresa, de gestão, existe já o recurso ali provisionado para terminar aquela obra, e você tem uma garantia maior que aquela obra será entregue. Mas por último, né, tem que ressaltar que as operações de mercado de capitais, elas não são operações subsidiadas, né? Então os investidores desses fundos imobiliários, eles esperam retornos de mercado, né, pelos riscos que eles estão correndo, para investir nesse tipo de produto. E por isso a gente vê taxas que são um pouco maiores que a dos bancos tradicionais, principalmente porque os bancos eles conseguem taxas provenientes da poupança no funding, que tem uma taxa de juros mais barata. Entendi. É uma dinâmica um pouco diferente, né? Como você falou, não é um produto de prateleira, né? Ele entra muito mais como... É quase como um smart money. O fundo literalmente ele entra para te ajudar no projeto, para ser mais eficiente, para te ajudar no fluxo, diferente do banco que ele está focado em te entregar um produto padrão ali e que não tem muita flexibilidade para se adequar ao que você precisa no seu projeto. Perfeito, por aí, Rafa. né? Exatamente isso, né? O gestor do fundo, muitas vezes, ele é um especialista no setor imobiliário também. Então, ele provavelmente já fez diversas operações como aquela, e ele entende a dinâmica do seu setor, ele sabe falar os desafios, as oportunidades que tem dentro do mercado da incorporação. Então ele consegue te ajudar
na otimização do recurso e também na otimização da obra, para você entregar o seu empreendimento com maior velocidade, com maior qualidade e melhor para o seu cliente. Depois do incorporador, do construtor, ele é a segunda pessoa mais interessada que você conclua a obra e entregue o projeto, né? Com certeza, né? Com certeza. No final do dia ele também tem que entregar retorno para os seus investidores e um retorno aí com qualidade. Legal. Aproveitando que você tocou nesse ponto um pouco mais técnico do produto, eu queria até entrar num outro ponto aqui. Como que funciona esse controle dos recebíveis? Aqui eu já estou entrando um pouco mais até no operacional do dia a dia do CRI ali, né? Então, como é que é feito esse controle? A gente sabe que tem, por exemplo, a conta escrow é uma solução que tem, né, para você ter a garantia de entrada do recurso ali, gestão para pagamento do CRI. Entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Legal, você comentou um pouco, né, das estruturas de garantia da operação, né? Então, muitas vezes quando o cliente ele paga o incorporador, o fundo, né, no caso representado pela securitizadora que eu citei há pouco, ele monta uma conta específica onde o seu cliente, né, o cliente ele vai pagar a parcela do seu apartamento e ali a securitizadora vai ser a responsável por distribuir esse recurso para os investidores que aportaram dentro do projeto. Então, explicando um pouco mais, de forma mais didática, a securitizadora ela é responsável por explicar para a incorporadora e trazer, de certa forma, mais governança do que é juros para pagar os investidores e, de fato, o que sobrar volta para o empreendedor, para o incorporador, para ele arcar com as despesas tradicionais do seu negócio. Perfeito. Não, e faz super sentido, né? É uma gestão muito mais eficiente. E precisa ter essa governança, né? Precisa ter essa governança para ter a segurança dos investidores receberem o dinheiro que eles investiram, né? Perfeito, isso é muito legal e possibilita também, Rafa, que a gente tenha diversas operações aqui que sejam possibilitadas, né, por essa estrutura, por essa grande estruturação que é feita dentro do mercado de capitais. A gente se restringiu aqui a falar um pouco sobre o mercado de incorporação e loteamento, né? Loteamento é uma estrutura até interessante, porque os bancos tradicionais não financiam a produção dos loteamentos. Então, olha, eu não sabia disso. Mesmo? Esse é um produto que muitas vezes está restrito ao mercado de capitais, né? Muito mais comum no mercado de capitais. A gente tem diversos tipos de empreendimentos que podem se utilizar dessa estrutura. Então, algumas operações que a gente faz aqui na Critéria, né? Então, shopping center, financiamento de shopping center, dívida para shopping center performado, galpão logístico, condomínio de galpões logísticos, incorporação, né? Residencial e comercial, loteamento, como a gente comentou um pouco, hotéis performados também são operações que muitas vezes entram nesse financiamento. Short stay, né? Então quero fazer uma operação de short stay, aluguéis de curto prazo, a gente também vê. Então a gente vê que a gama de produtos e de soluções para o mercado financeiro é muito grande, né? E a gente tem diversos fundos especialistas em cada um desses setores. Muito interessante. E, acho legal até a gente talvez entrar um pouco mais no detalhe dessas outras operações. Eu acho que loteamento é uma operação que tem muita demanda no Brasil, né? Você tem vários projetos aí saindo aí. Depois da pandemia, principalmente, assim, explodiu, né? Essa área de loteamento, com esses condomínios ali no interior, assim, você vê muito forte essa demanda, né? Qual que é um pouco a diferença ali de uma incorporação tradicional para um loteamento ali? Perfeito, Rafa. Isso é muito interessante a sua pergunta, uma dúvida muito comum. Para explicar um pouco do ciclo, né, da incorporação e do loteamento. Na incorporação, o cliente muitas vezes paga, na média, 30% durante as obras e 70% quando o produto é entregue, ele faz um financiamento de longo prazo com o banco. Mas para o caixa do incorporador, o incorporador recebe esses 70% do valor do apartamento, mais ou menos, à vista.
Então, Que é o repasse, né? Que é o repasse. Então, o ciclo da incorporação é muito mais curta para o empreendedor. Então, ele vai, faz o projeto da incorporação, no momento da entrega da obra, ele recebe praticamente todo o recebível, né? Alguns, né, fazem financiamento próprio, né, dos seus clientes, mas é mais raro. No loteamento, não. É o contrário. No loteamento, os loteadores, eles preparam o seu ciclo financeiro para carregar esse comprador do lote por vários anos. Então, voltando no começo, né, da minha fala, qual a grande dor do loteador? Ele tem que entregar uma obra em 2, 3 anos, quando ele vende para o cliente, só que ele vai receber desse cliente 20 anos. em 20 anos, em 15 anos, em 18 anos. E não tem produto bancário para isso. O banco, muitas vezes, falando uma linguagem mais técnica, não tem passivo para financiar esse loteador. E não é nem só o fato de não ter passivo. As métricas tradicionais de você analisar uma empresa, muitas vezes não se encaixam nas métricas de financiamento de um loteador. Então, o banco ele entende pouco esse produto. Então, abre um espaço muito grande para o mercado de capitais, que nada mais faz do que entregar esse dinheiro para o loteador terminar as suas obras e receber junto com esse loteador no prazo da carteira da operação. E às vezes a gente vê, às vezes não, mas na maioria das vezes a margem de loteamento é muito alta. A correção de uma carteira é muito boa. Uhum. Então vale a pena para o loteador antecipar um pouco esse recebimento, receber à vista e poder ter mais caixa para fazer novos projetos e deixar quem gosta de receber mais longo como um investimento, deixar essa operação de carteira para o banco, que é quem de fato, para os investidores que querem ficar ali 15, 20 anos com o seu capital investido. Então, o mercado de capitais veio aqui realmente para ajudar. É, legal. Esse ponto é super interessante, porque realmente os loteamentos é praxe, né, de mercado. Realmente você ter uma correção monetária até mensal, né, nas parcelas. Então, nesse caso, a antecipação, muitas vezes os juros que você paga para antecipar é menor do que os juros de correção monetária que o loteamento tem, né? Então acaba sendo uma equação que vale muito a pena para quem tem o projeto de loteamento. E isso aconteceu bastante, né? Então, muitas vezes você tem uma carteira para o loteador, né? Você tem uma carteira corrigida a IPCA mais 1, IPCA mais 1,1, em 20 anos, você vai fazer uma operação mais barata do que essa taxa, você ganha o que a gente fala que é o ágio na carteira, né? Uhum. Então, você receber esse valor à vista te dá um ágio. É como se é melhor você vender a prazo e pegar a operação de dívida do que você vender à vista mesmo, né? Porque você ganha um diferencial de juros ali na venda da sua carteira para a instituição financeira. Perfeito, perfeito. E outra, né? E aí também o loteador ele também tem o recurso na mão para, por exemplo, iniciar um outro projeto, porque senão ele fica preso naquele recebível por 20 anos, né? Exatamente, que é o mais comum, né? Por isso que a gente brinca que, empreendedor é um herói no Brasil. Porque a maioria dos loteadores, se a gente for olhar, eles seguram, de fato, né, essas carteiras de recebíveis por 20 anos. Pô, acho que a gente entrou aí no detalhe em vários pontos aí. Não sei se tem mais algum outro tema aí que você acha que vale a pena comentar também. Porque assim, também esse tema dá pra ficar um dia inteiro aqui, né? Acho que depois a gente precisa até marcar outro bate-papo pra entrar no detalhe de outros assuntos, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Mas, pô, acho que foi muito bom o bate-papo aí, deu pra esclarecer, entender bem várias estruturas aí do mercado. Tá bom, Rafa, agradeço bastante o convite, fico muito contente de ter batido esse papo com vocês e também fico à disposição para a gente falar de outros assuntos, outros tipos de operação aqui e também para desenvolver, desmistificar ainda mais o mercado de capitais para o empreendedor brasileiro. Bom, Lute, queria agradecer pelo bate-papo, acho que foi ótimo, deu para esclarecer vários pontos aí do mercado imobiliário, várias estruturas, e agradecer também você que acompanhou esse bate-papo com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo, se você tiver aquele amigo que é incorporador, tem uma construtora, enfim,
Acho que é um conteúdo super relevante. A gente está aqui para desmistificar vários temas, democratizar um pouco mais dos assuntos no mercado financeiro. E nos vemos na próxima.